companheiros. Depois de nomearem os reitores das universidades brasileiras e transformar parte expressiva delas em órgãos de serviço à ideologia do partido. Depois de nomearem 13 ministros de esquerda para o Supremo Tribunal Federal. E hoje não temos um único conservador e um único liberal no Supremo que vive uma situação de absoluta animosidade em relação à nação brasileira. Depois de tudo o que fizeram no desempenho do poder, depois de cultuarem os ditadores latino-americanos, ditadores africanos, depois de deixarem lágrimas de emoção no pescoço de Fidel Castro, depois de cultuarem a memória de guerrilheiros e revolucionários, depois de se infiltrarem onde podiam na administração pública, direta e indireta, nas empresas estatais, nos sindicatos, tudo dentro de um processo ideológico, de repente, o governo do Bolsonaro é que é um governo ideológico. Simplesmente porque suscitou, reviveu, trouxe novamente ao coração e à mente dos brasileiros valores que estavam sendo ocultos da sociedade. O patriotismo, o amor ao Brasil, a liberdade, o direito de empreender, o direito de propriedade, o respeito, a vitória contra a criminalidade, contra a impunidade, combate à corrupção, o direito do cidadão de se proteger e defender a si e a sua família, a ordem, o direito ao progresso, o Estado menor, menos impostos, uma carga tributária mais justa, melhor distribuída, uma descentralização do poder no país. Esses valores profundamente democráticos, vencedores da eleição, estão sendo contestados por serem ideológicos. Trocamos uma ideologia por outra. Que bela troca que fizemos, que maravilha de troca que fizemos. E isso foi dito na ONU pelo presidente, afirmando a nossa soberania e os valores que orientam o governo brasileiro. Talvez alguns deles contrariem o globalismo da ONU. O que podemos fazer? Nós temos a nossa autonomia, temos a nossa democracia, tentando superar as dificuldades de uma resistência enorme que se instala, obviamente, contra o combate à criminalidade, contra a liberdade de empreender, contra o progresso. A ideologização da qual o país saiu, enquanto esteve nas mãos do PT, era tão evidente que se projeta nas consequências. Essa ideologia, onda implantada, produz o que aconteceu no Brasil. Uma economia corrompida, desemprego, queda da renda, aumento dos desníveis salariais de remuneração e de renda, corrupção. Esses são os frutos eternos dessa ideologia que foi afastada do poder. E onde é que está essa imprensa durante todo esse tempo que não enfrentou essa ideologia e agora combate a ideologia do governo Bolsonaro, que é combater o resultado da urna, que é combater a decisão democrática da sociedade brasileira, tudo por quê? Com olhos na eleição de 2022 para trazer de volta aquilo que a sociedade brasileira rejeitou. Pense nisso. Lula e Dilma fizeram, durante todos os tempos, todos os anos do seu governo, discursos na ONU inócuos, vazios, inúteis, totalmente desnecessários, a não ser para cumprir um rito e uma formalidade. Porque todo mundo sabia quem eram aquelas pessoas que ali falavam. Então, com saudade disso, daquela insignificância. Todos eles sabiam qual era a ideologia que dominava aqueles dois oradores, Lula e Dilma. Ora, por favor, onde é que estavam esses jornalistas durante todo esse tempo? Pense nisso. Estão indignados porque nós, os brasileiros, reencontramos na mente e no coração valores ocultos, mantidos escondidos, motivados que estamos, não vamos entregar, não vamos aceitar
E vemos com profundo pesar que tantos brasileiros se prestem para articular contra o interesse nacional, contra a imagem do Brasil. Olhos postos no bem nacional? Não. Olhos postos no seu velho projeto de poder, aquilo que fizeram e que tanto desgraçou o país. Quer dizer, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está ali afanosamente trabalhando para punir os mocinhos e privilegiar os bandidos, né? Mais uma vez. Não é de agora que ele vem fazendo isso, né? Eu registro só esse ponto aqui para vocês em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Mas em relação ao Congresso a coisa não é muito diferente, porque desde o início desse governo, que decidiu não fazer um governo de coalizão, mudando a lógica que vinha acontecendo desde a Constituição de 88, que nos levou a mancebia dos três poderes, a essa degradação moral, legal, que existe no Brasil aí a partir dos governos, sobretudo do PT, o Congresso Nacional ele vem atravancando o passo desse governo aí e de maneira oblíqua e às vezes direta tenta postergar a aprovação de propostas fundamentais para que nós possamos restabelecer os princípios da legalidade, da moralidade e da autoridade no Brasil, que são os princípios que esse governo adotou como expressão do que desejava o eleitorado quando votou no Bolsonaro no ano passado. Mas esse Congresso aí tenta atravancar o passo, todo momento. Não é só a reforma da Previdência que caminha a passos de tartaruga, mas é sobretudo, inclusive, aquele pacote anticrime que o Moro apresentou em fevereiro e que não anda, não caminha porque o Nhonho, presidente da Câmara, e o Alcolumbre, presidente do Senado, não querem. Pelo contrário, inclusive, tratam de aprovar leis por eles mesmos gestados, a lei de abuso da autoridade, para punir exatamente quem? Os juízes, os magistrados. E beneficiar quem? Beneficiar os bandidos e os seus advogados. Esse é o Congresso. Então, essa maioria formatada dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional só pode nos levar à conclusão de que o Supremo tem que ser fechado. Essa maioria aí tem que ser fechada. E o Congresso também tem que ser fechado. Não é possível continuar governando porque o Bolsonaro não vai conseguir. Não é possível. As pessoas estão indignadas e com justa razão, né? Agora, vai fechar de que maneira o Supremo Tribunal Federal e fechar o Congresso Nacional? Vai fechar de pelo menos, existem várias formas, mas dentro do Estado Democrático de Direito, a forma mais elementar que se conhece é, evidentemente, a convocação de uma constituinte exclusiva para que coloque essa maioria que foi formada no Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional, coloque eles para fora, mande para casa e se refunde a República. Porque essa Constituição de 88 ela já deu o que tinha que dar, e deu nessa corrupção e nesse desvario que nós temos hoje no Brasil, aí, com procuradores gerais da República querendo matar ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí só mostra o grau de degradação a que chegaram duas das três instituições da República que deviam preservar a legalidade, a moralidade, a autoridade desse país, e não estão fazendo isso. Até pelo contrário, estão querendo estabelecer um regime de banditismo aqui, como aquele que foi instaurado a partir do governo Lula. Então, uma das maneiras de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal dentro do Estado Democrático de Direito é, com certeza, a convocação de uma constituinte exclusiva. E existem outras formas, como eu já disse, né? Qual é a outra forma? A outra forma é, evidentemente, uma forma que é defendida por muita gente aí, não é a que eu defendo, por enquanto, que é simplesmente o seguinte: chama os militares e fecha isso aí. Fecha isso aí. E também se refunda, para refundar a República. Vai ser pela força, mas refunda a República. Isso tudo, evidentemente,
tanto a Constituinte exclusiva quanto o fechamento do Congresso Supremo pela força depende das manifestações do povo na rua, né? Depende fundamentalmente de nós todos aqui, porque o governo Bolsonaro não pode muito, mas não pode tudo, e precisa desse apoio popular, né? Então, senhores, apenas para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos, nesse momento, defender pelo menos 2 ou 3 consignas, que são o seguinte: primeiro, a fidelidade aos princípios da autoridade, do restabelecimento dos princípios da autoridade, da moralidade, da legalidade, que a gente vem reclamando desde 2015, que resultou na queda da Dilma e na eleição do Bolsonaro. Primeiro isso aí. O segundo é o seguinte, é estabelecer claramente que todo o poder deve ser dado ao governo Bolsonaro, ao Bolsonaro, tem que ser. Mas é preciso que se coloque claramente, eu acho que precisa ser colocado claramente, que o que nós todos desejamos é que todo o poder seja dado ao governo Bolsonaro para que ou vá para uma Constituinte exclusiva ou feche o Supremo e o Congresso pela força, mas é preciso que ele fique sabendo, o governo Bolsonaro, que nós estamos aí ao lado dele pela causa. Ou seja, todos os acordos e concessões que ele vem fazendo aí para se manter no poder e para tocar alguma coisa dentro do Congresso Nacional, isso tem limites, né? Precisa ficar bem claro isso aí, porque acordos e concessões espúrias são intoleráveis e serão intoleráveis. É isso aí, senhores. Reflitam sobre isso no final de semana e me digam se vocês acham que tem alguma solução que não sejam estas, porque sem que se tomem atitudes drásticas agora ou em algum momento, o que nós vamos assistir aí é esse ato insano que vem sendo praticado semana após semana pelas maiorias formadas dentro do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, que já deram o que tinham que dar, né? As mudanças ocorreram em relação ao governo, ao presidente da República, mas não em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, porque ambos estão, neste momento, traindo os interesses do povo brasileiro.